Saudações, pessoal. Meu nome é Francis Moraes Almeida, eu sou professor aqui no FSM e eu resolvi fazer esse vídeo simples e curto apenas para situar um pouco para quem vai participar da oficina lúdica do que se trata essa atividade. Então, eu tendo a fazer explicações mais professorais, então eu vou tentar ser um pouco mais simples e rápido, sobretudo para não tomar muito tempo. A ideia é mais ou menos a seguinte: todo mundo conhece Banco Imobiliário, Jogo da Vida, esses jogos que a gente encontra nas lojas até hoje e que basicamente eles não têm um autor e não diz lá quem foi que criou. Não é como um livro, né? Tem vários livros aqui atrás. Bem, vocês raramente vão encontrar algum livro sem autor. Mesmo história em quadrinhos, bem, tem autor, né? Alguém fez. Os jogos que a gente está acostumado, não. A maior parte desses jogos simplesmente eles são da empresa, alguém fez e ponto. Então, um que outro agora, algumas editoras têm lançado versões um pouco diferentes, mas ainda são raros e não chegam a aparecer nas lojas de brinquedos, não chegam ao grande público. Então, a ideia é um pouco explicar, afinal de contas, o que são esses tais jogos modernos e por que a proposta de fazer uma oficina lúdica com eles. Então, eu começo um pouco contando uma história curta. Depois da Segunda Guerra, na Alemanha, nós tivemos A Alemanha era conhecida por ser um país que produzia muito brinquedo. Desde o século XVIII, XIX, sim, tem um pouquinho de história. E após a Segunda Guerra, as duas grandes guerras, mas especialmente após a Segunda Guerra, nos anos 40, a indústria de brinquedos, assim como todo o parque industrial alemão, estavam destruídos. Além da Alemanha estar separada em duas. Né? E o que aconteceu foi que, na mesma época, nos Estados Unidos, esses jogos que a gente conhece, o Risk, que para nós chegou como War, Banco Imobiliário e vários outros jogos desse gênero, Jogo da Vida, o Detetive, que é o Clue em inglês. Agora também tem a versão, além da versão da Estrela, que tinha antigamente, também tem a versão da Hasbro diretamente para o Brasil, então por isso vocês veem essa diferença nas lojas. Às vezes tem Clue, às vezes tem Detetive, às vezes tem Banco Imobiliário, às vezes tem Monopoly. Então esse é o motivo da diferença dos nomes. E o que acontece? Nós tivemos uma explosão de jogos nos Estados Unidos e os alemães não conseguiram acompanhar esse movimento por uma série de motivos. E passou-se o tempo e acabou acontecendo uma coisa diferente. Os alemães não importavam os jogos americanos e eles começaram a estimular prêmios para as pessoas criarem os próprios jogos na Alemanha. E com isso acabou surgindo uma tradição dos chamados jogos modernos. E o que eles são? Mais do que tudo, jogos podemos dizer sinteticamente assim, de jogos de estilo mais europeu, diferente dos jogos que a gente está acostumado, diferente de um Uno ou de um War, no qual você vai tirar algo do outro jogador, você vai destruir algo que o outro jogador fez. Então esses jogos tendem a ser mais de competição também, no geral, mas competição visando produzir outras coisas e literalmente produzir. Então você vai produzir, você vai cultivar, você tem muito jogo de fazenda, de comércio, coisas assim. Eu vou explicar um pouco eles para explicar o que os alemães acabaram fazendo. Foi um prêmio, que é o Spiel des Jahres, é o jogo do ano, em bom português. Todo ano é premiado um jogo, e eles começaram nos anos 80, e lá por 95 aconteceu esse fenômeno aqui, que foi o Descobridores da Catan, essa é a versão brasileira. E esse jogo, que ele parece muito com os jogos que a gente conhece, tem uns números aqui, ele usa dados, ele tem algumas mecânicas, alguns jeitos de jogar que são mais conhecidos para nós. Eu não pretendo levar ele na quarta agora, minto, na terça-feira, porque ele é um jogo mais demorado. Eu vou tentar priorizar jogos mais rápidos. Então, em 95, ele popularizou essa noção de jogos europeus. Ele é um jogo que não tem conflito direto, então cada um produz as suas coisas, cultiva os seus elementos de produção, que são representados por cartinhas,
E essa é a versão da Devir, teve uma versão da Grow anterior também, bem parecida. São empresas brasileiras que produzem jogos. A Devir é mais incomum encontrar em loja. O da Grow é o que se encontra ainda hoje em dia, um pouco de sorte, dá para achar em qualquer loja de brinquedo, assim, dessas maiores, ReHap ou coisa parecida. E aí o que acontece? No Catan, há comércio. Então você tem uma cotação ali do jogo, mas é necessário que as pessoas interajam entre si e produzam e distribuam, façam essa troca. Em outro momento a gente pode jogar ele também. Mas esse foi o que assim estourou o fenômeno, algo aconteceu. Em 2000, os americanos incorporaram essa tradição de jogos de tabuleiros modernos, começaram a ter outros jogos, claro, já tinha vários jogos, mas meio começou a haver uma confluência entre os europeus e os americanos, e aconteceu esse outro fenômeno aqui, que esse eu vou levar para nós, que é o Carcassonne. Carcassonne é uma cidade na França que tem castelinhos, é bem parecido com isso aqui. Esse é um jogo que se encontra com uma certa facilidade, mais na internet, né, mas também é da Devir. Ele é de um designer que é um pouco mais conhecido, o Klaus-Jürgen Wrede. Aquele ali do Klaus Teuber, que basicamente foi a pessoa que fez o Catan. Ele fez alguns outros jogos, mas nada chegou perto do sucesso do Catan, que vendeu milhões e milhões de cópias. É uma das pessoas que ficou milionário vendendo o jogo de tabuleiro. Talvez um dos primeiros. Esse daqui também teve uma quantidade de cópias muito grande vendidas, é de 2000. Essas figurinhas aqui que aparecem, que são as pessoinhas de madeira, né, os meeples, acabam designando muito dos jogos de tabuleiro, e basicamente ele está aqui numa imagem explicando para vocês como é que joga. Sim, eu vou explicar no dia como é que joga direitinho, e é rápido, mesmo jogando com as regras completas. Tem uma versão básica que é ainda mais rápida, mas esse jogo, ele lembra dominó, é posicionar pecinhas, mas ele não tem muita aleatoriedade a não ser sacar as peças do jogo. Então, esse é outro diferencial desses jogos. As decisões das pessoas têm muito mais impacto no jogo do que simplesmente rolar o dado e ir para onde o dado mandou, ou rolar uma roleta e olha só, jogo da vida, olha só, tive família, olha só, no máximo tu vai fazer a escolha, ir pelo caminho da faculdade ou ir por um outro caminho que é mais longo e pode ter benefícios secundários. Não, esses jogos aqui, as decisões implicam muito, tem pontuação no geral, então acho que quase todos que eu vou levar para nós tem pontuação. E esse aqui é de 2000 e ele foi um estouro, assim, tem campeonato nacional e mundial dele desde 2000, e esses dois receberam o prêmio alemão do jogo do ano, né? Então, outra coisa aqui, que foi um pouquinho posterior, que foi o jogo, claro, aí vocês veem a diferença, né? Um é 15 milhões de cópias, outro é 10 milhões, esse aqui 1,5 milhão de cópias. Não é tanto assim, mas ele é um jogo mais recente. E eu acho que isso daqui não está atualizado, minha edição já é meio antiga, já deve ter vendido bem mais que isso. Porque são jogos de grande impacto, né? Eu estou falando dos milhões de cópias, porque assim, não é comum um jogo de tabuleiro vender tanto assim. E as pessoas pensam, não, meu Deus, tem tantos milhões de cópias, como nunca vi isso aqui no Brasil. É uma tradição que está começando a surgir no nosso país. Eles não têm classificação indicativa, no máximo que eles têm é uma aproximação da idade em termos cognitivos necessária para que se jogue. Então todos esses daqui, no geral, são 8 ou mais, pelo que eu estou vendo, os que eu separei aqui para mostrar rapidamente. E o Dixit, essa fala, uma imagem, vale mais que 1000 palavras. Dixit é composto por cartinhas, e aqui também está explicando como jogar, de um modo super simples. Esses jogos que são premiados, esse foi premiado com o jogo do ano em 2004. Os jogos premiados nesse evento, Spiel des Jahres, ou jogo do ano, são jogos para se jogar com a família. Jogos relativamente rápidos, meia hora, no máximo 1 hora de partida. Nenhum desses aqui eu acho que chegaria a 1 hora. Então, em 2 horas, 2 horas e meia dá para jogar 2 ou até 3 desses jogos. Vou levar alguns mais rápidos e simples também, chamados fillers, né, os jogos para ocupar um espacinho entre um e outro. E todos aqui compreendem, em geral, 1 a 5 ou até 6 jogadores. Geralmente até 4 é o ideal. Alguns jogos podem chegar até 6, como o caso do Dixit, que não perde qualidade a partida, a experiência com isso.
E o Dixit é um jogo de cartas. Ele tem um tabuleiro, que é só para marcar a pontuação, mas ele tem cartas e a lógica dele é curiosa porque é uma lógica de cobertor curto. As regras basicamente se reduzem a 3 elementos. No Dixit, cada uma das, vamos supor, 6 pessoas, vai ter uma dessas pessoas que é o narrador. Ele vai dar uma pista verbal, vai falar uma palavra, vai cantar um trecho de uma música, alguma coisa, um título de uma obra, o nome de um autor, uma pista, uma dica. E o ponto dele é o seguinte, ele vai dar essa dica e vai botar uma carta. Oculta, né? Não vai mostrar a carta. As cartas são bem cheias de elementos polissêmicas, então meio psicodélicas até. Um pouco como dá pra ver aqui assim, né? Tipo, tem um gatinho brincando com um aquário, uma pessoa em cima de uma pilha de livros, não são coisas realistas, assim. Então elas têm vários elementos. E essa pessoa escolhe uma carta, ela escolhe uma carta e todos os demais escolhem uma carta baseados naquela mesma pista. Os demais querem ser votados. O jogo, todo mundo depois revela as cartas, cada um sabe a sua, a que colocou, e todo mundo, com exceção do narrador, a pessoa que deu a pista, vota nas cartas. As pessoas estão tentando identificar a carta do narrador. Os demais estão querendo colocar suas cartas para elas serem votadas. Falando assim pode parecer meio abstrato, mas é bem fácil na hora de jogar. Conclusão. Aquela pessoa que está narrando, que deu a pista, ela quer que alguém vote na sua carta. Mas não que todo mundo vote. Se todo mundo votar na carta dele, todo mundo ganha 2 pontos, ele nenhum. Se ninguém votar na carta dele, todo mundo ganha 2 pontos, ele nenhum. Agora, se ele mais alguém, mas não todos, ou melhor, se alguém votar na carta dele, mas não todos, ele e essa outra pessoa, ou pessoas, ganham 3 pontos. Além disso, todos aqueles que tiverem suas cartas votadas ganham 1 ponto. O que quer dizer isso? A pessoa que está dando a pista, ela coloca uma carta que pode ser votada, mas ele não quer que todo mundo acerte. Os demais querem que todo mundo acerte. Isso, que é muito simples na hora de explicar com as cartinhas, acaba gerando um efeito que é muito interessante, porque sempre tem mais de uma possibilidade, a pista sempre acaba sendo evocada a várias coisas, então o jogo é dinâmico, é divertido, é aleatório no quesito das cartas, mas tem muito a ver com as pessoas que jogam ele, né? Então é um jogo que geralmente é muito legal, as pessoas gostam da experiência de jogo, especialmente quando jogado entre pessoas conhecidas, mas entre pessoas de uma mesma faixa etária que compartilham referências culturais, certamente também vai ser. E por fim, o que é mais jogão de tabuleiro mesmo, que não é de pecinhas, tem um tabuleiro, é esse daqui, Ticket to Ride, do Alan Moon. Ele, como está dizendo aqui, também venceu o prêmio do ano. O Dixit foi em 2010, esse daqui foi em 2004. E ele tem um tabuleiro grandão, que está aqui, e que parece assim, mas isso é tipo War, só pelo fato que tem tabuleiro, fora isso não. Vocês estão vendo que tem cores de linhas, e bem, o objetivo dessas cores, dessas cartinhas, você tem que usar 3 das cores das cartinhas para completar as linhas e chegar de um ponto ao outro referente aos seus tickets. O jogo tem uma historinha, é uma aposta do mesmo sujeito lá que fez o Volta ao Mundo 80 Dias, na historinha do jogo. Ele está apostando com os amigos que consegue fazer mais viagens do que eles de trem nos Estados Unidos num certo momento. Eu posso ler a historinha na hora, mas a ideia do jogo é simplesmente isso, fazer mais pontos que os colegas. Tem uma duração, quando alguém chegar a ficar com 3 ou menos trenzinhos, os 45, meu Deus, é muito trem, vai bem rápido, porque são poucas as coisas que se faz no jogo e ele é bem rapidinho e dinâmico. E basicamente também, jogo onde você faz pontos competitivamente, todo mundo joga junto e vai até 5 jogadores, se não me equivoco, essa versão aqui. E é muito interessante como experiência, porque é diferente. É um jogo de colecionar elementos para cumprir com objetivos. Mas daí se eu pegar vários tickets eu posso fazer várias coisas? Sim, mas cada um que você não completar, você perde aqueles pontos indicados nele. Então todos eles têm alguma lógica, assim, eles são jogos interessantes. Além desses, eu vou levar alguns jogos mais simples e rápidos de caráter cooperativo, o que por si só já é uma coisa estranha para a maior parte das pessoas. Como assim jogo cooperativo? Todo mundo ganha ou perde junto.
e esses são os jogos cooperativos. É tipo RPG? Só na lógica. Não é RPG, é uma outra coisa, são jogos de tabuleiro. Aí na hora eu vou explicar para as pessoas que estiverem presentes. Mostro esses daqui para quem já tiver curiosidade em ir atrás, de ver regras. Se vocês procurarem no site do Ludopédia, vários vídeos explicando como jogar. Mas eu vou explicar na hora, então não há maiores mistérios, tá bom, pessoal? Nos vemos na terça e até lá.